A PM tenta conter a guerra no juramento do Juramentinho. Vamos ouvir aí, ó. Você vai ver tiroteio, ó. Não tem polícia, não. Isso daí é TCP com Comando Vermelho. Olha só como que ela vai correr, gente. Olha isso, gente. Final de semana de desespero. Famílias voltando aí, ó, pra casa, juramentinho. Lembrando que o Comando Vermelho tenta impedir o que já teria acontecido da tomada do 3º Comando Puro nessa localidade. Quem tem as informações é Jackson Silva. Essas imagens que a gente vê agora é do policiamento reforçado atrás de você pela manhã. Mas foi um final de semana de guerra entre os bandidos, né, Jack? Boa tarde. Oi, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Já são 5 dias, Isabelle, de intenso confronto ali em Vicente de Carvalho. A Polícia Militar faz operação hoje em diversas comunidades controladas pelo 3º Comando Puro. Aqui atrás, por exemplo, você vê só, os policiais já estão em pontos estratégicos, eles vão para outra comunidade também controlada pelo TCP, para tentar levar a paz para os moradores de Vicente de Carvalho. Daqui a pouco eu volto contando detalhes sobre essa operação em diversas comunidades. É contigo, Isabelle Benito. Ô Jackson, já não tinham falado que o 3º Comando tinha tomado... Eita, movimentação agora ao vivo da polícia. Estou vendo aqui no meu preview, que você não está vendo agora, assim na tela. Essas são imagens ao vivo da chegada de policiais militares no reforço, junto com o blindado lá da comunidade. Jackson Silva está no local. Ô Jackson, eu sei que você tem informação de bastidor. Afinal, a disputa de território por causa de chegar até a Serrinha e tudo mais, que o Álvaro Malaquias Peixão queria com a expansão territorial dele, ele conseguiu ou não conseguiu? O porquê desse final de semana de tiroteio? Foi quando o Comando Vermelho tentou retomar? Eu sei que você sabe da história mesmo, porque a gente vive de fofoca do crime, mas você não, você apura. E aí? Boa tarde. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde a todos. Mais uma tentativa de invasão no 3º Comando Puro. Não tomaram, tá, Isabelle? Vamos então falar de hoje, tá? Nesse momento, os policiais estão entrando aqui agora ao vivo, tá? Mostra Alessandro Freitas na comunidade da Primavera, aqui em Cavalcante. Comunidade também controlada pelo 3º Comando Puro. O veículo blindado parou em ponto estratégico enquanto os policiais estão cercando esse morro, porque, segundo informações da PM, os traficantes daqui também ajudam nessa tentativa de invasão. Agora volta para mim, Alessandro Freitas. Assim que os policiais chegaram aqui, os traficantes correram. Um deles estava nesse ponto aqui, que, segundo a polícia, serve como ponto de venda de drogas, tá? Os policiais já estão cercando vários pontos à procura desses bandidos. Agora falando um pouco sobre a operação ali no Complexo da Serrinha. Assim que os policiais entraram também no Complexo da Serrinha, fica bem pertinho daqui, houve intensa troca de tiros. Os policiais estavam à procura de Wallace de Brito Trindade, o Lacosta, bem conhecido no Rio de Janeiro. Assim que os policiais cercaram vários pontos, os traficantes colocaram fogo em barricadas para impedir a entrada dos policiais militares. Ainda assim, os policiais já estão em pontos estratégicos, estão na mata, ali no Complexo da Serrinha. Agora, novamente, falando sobre o terror, Isabelle Benito, infelizmente, ali naquela área ali do Morro do Juramento. Ontem à tarde, aliás, 4 horas da tarde, novamente houve intensa troca de tiros entre bandidos rivais. Novamente, os traficantes do Comando Vermelho reagiram à tentativa de invasão dos traficantes do TCP. Mais uma vez, quem pagou por isso, Isabelle? Os moradores e quem passava em uma das principais vias expressas ali. Então imagina só, as pessoas correram na tentativa de se proteger. E quem estava dentro da comunidade também teve que se abaixar, Isabelle. Aí você pergunta para mim, Jackson, mas a noite melhorou? Não, piorou ainda mais. Houve reforço dos traficantes do 3º Comando Puro. Os bandidos novamente tentaram invadir e aí, Isabelle, a situação ficou ainda pior. Houve mais uma vez intensa troca de tiros à noite e na madrugada também, Isabelle Benito. Agora, ô Jackson, eu vou falar aqui com o Barça porque eu quero entender uma coisa, o seguinte. Primeiro que a gente não tem dúvidas ali de que durante a madrugada, todos esses tiros que foram registrados, final de semana de terror para esses moradores. Você imagina, Barça? Final de semana é para você ficar bem com a sua família. Os caras aí trabalham sem parar.
E aí você vê traçante de comando vermelho, ou seja, que é o vermelho, que é o comando vermelho. Existiu a fofoca na semana passada, e que o Jackson acabou de, eu confio no Jackson, de que o terceiro comando puro, Álvaro Malaquias, não conseguiu tomar o juramentinho. Ou seja, os moradores já tinham uma noção do medo. O que a polícia poderia fazer para não aumentar ainda o risco desses moradores, mas para evitar, porque já são 3 dias e essa madrugada o medo deles é que não vai parar. Porque assim, é uma estratégia que eles não vão deixar. O juramentinho, se não foi tomado ainda, o Comando Vermelho não vai deixar. O que vocês têm que fazer? Isabelle, é a crônica, né, que a gente fala aqui todo o programa. O maior terror do Rio de Janeiro são essas guerras de facções. Hoje é apenas disputa territorial, tá, gente? Hoje a concepção do tráfico ou qualquer outra coisa é disputa de território. Eles estão preocupados comigo, com o Bárcia, com vocês, com o morador. É disputar território. Hoje eles estão focados nisso, o crime organizado. Exatamente. Como eu falo aqui sempre, a gente chama de traficante porque se acostumou a chamar. Hoje, tráfico de drogas é uma das atividades ilícitas que eles praticam dentro do território que eles dominam ali. Então, hoje, o grande negócio do crime organizado é você controlar o negócio e ali transformar, né, num quartel-general do crime e praticar todo tipo de ilícito dentro daquele território. Minha pergunta é, num momento como esse, pegar o juramentinho, que é o juramento, que é uma estratégia do terceiro comando para ir em direção à Serrinha. Sim, com certeza. Estrategicamente, não é nem financeiramente, estrategicamente é importante de expansão territorial e domínio por exploração do pobre. Toma, do pobre. Gold, toma. Olha eles aí, ó. É no juramento, vem, pô. Eles estão mandando isso recado para outra facção. Isso é impensável quando a gente fazia operação. Há 10 anos, os caras não iam botar a cara nunca com medo da polícia. A quantidade de fuzis, Olha a quantidade de armas de guerra, né? Armas de que tem um guerra. poder transfixante imenso, né? Por isso, Isabelle, por ser tão estratégico assim... O que vocês têm que fazer para não morrer mais gente se vocês chegarem? Vocês não vão chegar com arma não letal. Não tem como, vocês morrem. Como a proposta lá, né? Uso progressivo. Uso progressivo da força. Olha aí a força. São coisas que não dá nem para explicar, sinceramente. Agora é um trabalho primordial da Polícia Militar de ocupar e pacificar esse terreno, como está fazendo, né, ocupando até a comunidade do terceiro comando, onde partiria o ataque. Porque aí, Isabelle, é um lugar tão estratégico. Você vê, o terceiro comando fez uma ofensiva e o Comando Vermelho fez uma contra-ofensiva, ambos reforçados por bandidos de outros morros dentro daquela facção, né? Então, para você ver como é que é estratégico essa região. Então, a primeira coisa a se fazer agora é intervir para pacificar, ocupar essas comunidades, Sim. Né? Principalmente aquelas da onde está partindo o ataque, para você pacificar. Né? E a outra é o combate ao crime organizado. Que é a jurídica, que é fazer prisão dos líderes, aí complica muito mais. Falta aí, porque daí você vai ter que ter... Enfim, eu vou com o Jackson, que está nesse primeiro momento, e vai falar pra gente dessa chegada da polícia, que é justamente o que o Bárcia está falando. E aí, nesse caso, essa ocupação é feita, em sua maioria, pode ser feita pela civil? Pode. Mas é feita pela polícia militar, que é o que está acontecendo agora. Jackson, você está em que ponto? E aí essa estratégia tem até blindado. Desde as primeiras horas do dia aí, ó, você está acompanhando e você está entrando, incursionando. Essa estratégia está se espalhando PM por onde aí no juramento? Oi, Isabelle Benito, novamente falando aqui sobre a operação aqui no Morro da Primavera, em Cavalcante. Os policiais, Isabelle, estão em várias comunidades, tá? Comunidades controladas pelo terceiro Comando Puro e também pelo Comando Vermelho. Por exemplo, o juramentinho é do Comando Vermelho. Então, os policiais também estão lá combatendo o tráfico de drogas e também tentando enfraquecer os traficantes do Comando Vermelho. Mas também aqui na Primavera, que é do terceiro Comando Puro, e no complexo da Serrinha. Os policiais, eu falei com eles sobre quinto dia, né, de confronto entre traficantes rivais. Questionei de alguma maneira, né? O que eles falaram é o seguinte: Jackson, infelizmente, a polícia ela precisa combater a doença. Só que agora, diante disso, nós tivemos que reverter a situação. Então vamos combater a febre para depois combater a doença. Então, nesse momento, a prioridade é tentar levar a paz para os moradores ali
do juramento, Isabelle. Infelizmente, os policiais tiveram que reverter essa situação, então estão hoje, né, pela manhã, em diversas comunidades, tanto do Comando Vermelho também como do Terceiro Comando Puro, para tentar enfraquecer o tráfico de drogas. Lembrando, Isabelle, que na sexta-feira também houve uma apreensão, um bunker ali no Complexo da Pedreira. Lembra disso? Os policiais, Isabelle, apreenderam 5 fuzis, além de granadas também. Então, esse é o objetivo, é dar uma resposta. Vão continuar combatendo aqui, vão continuar enfrentando aqui os traficantes, vão continuar com isso, vão parar com isso. Então, assim, a única maneira que eles têm de fazer isso é parar com esse confronto, para que os moradores se sintam mais à vontade, tenham paz, pelo menos. Então, nesse momento, os policiais estão aqui na Primavera, tá? Estão pedindo para a gente se afastar um pouco, porque há informações de traficantes no alto do morro, já estão posicionados, e há informações de traficantes perto aqui dos policiais militares. Isabelle Benito. Ô Ed, quando você me ouvir, pede pra abrir que eu quero... Jack, porque às vezes você não me ouve, eu tô falando aqui, e eu também não sei. Ed, quando eu falo pra abrir, porque eu tô vendo às vezes... O que eu vejo? O Pedro Mota vê, o Jackson tá vendo as informações no WhatsApp dele, tá narrando e não tá vendo o que a gente Alessandro tá vendo. Freitas. Isso, o Alessandro tá vendo. O Alessandro tá vendo o que eu tô vendo, por isso, por favor, quando eu apontar, abram o meu microfone. O primeiro policial, ele vê alguma coisa nesse tipo de galpão. O Alessandro Freitas viu isso. E eles pedem para vocês se afastarem, e você estava lendo que aí, numa das entradas, Alessandro, fica recuado, não precisa entrar não. Porque eu acho, pela dinâmica, o policial estava andando. Quando o primeiro policial, ele faz, que o Basta vai explicar aqui, ele bota todos os outros policiais em posição do que é o enfrentamento e progressão de território. Você viu isso, Bárcia? E aí ele dá um sinal. Quando ele dá um sinal, é o sinal de que há risco de ter bandido à vista, no visual dele. Não foi isso que aconteceu, Bárcia? Sim, exatamente. E como eles queriam entrar... Na verdade, alguma coisa ele estranhou ali. Não alguma coisa ele viu. A gente não sabe. Você vê que as pessoas estão andando ali normalmente, mas alguma coisa ele viu. Então ele achou importante mapear aquela região ali. Ele posicionou acontece na esse tipo frente. de operação. Exatamente, é isso que eu quero falar, porque o Jackson tá vendo, eu tava vendo, o Alessandro Freitas tá vendo, eles estavam andando. Ele posicionou, Jackson, você devia estar lendo, ele posicionou em 3 segundos na frente da nossa câmera a progressão de treinamento da PM em local em que eles vêm a algum local suspeito. E a gente tá vendo um portão, um galpão, alguma coisa esse policial, que é sempre o treinado da frente, que outros comandos. E aí os caras mandaram vocês saírem, provavelmente eles fizeram isso porque avistaram alguma coisa aí dentro. Olha só, os policiais entraram nessa rua. É uma rua que dá acesso à mata. Vou pedir para o Alessandro mostrar só um pouco, para a gente conseguir mostrar o avanço desses policiais. Olha só, os policiais estão correndo em direção à mata. Segundo o primeiro policial, ele sinalizou que há bandidos ali dentro. Então pediram para a nossa equipe se afastar um pouco, porque pode ter confronto a qualquer momento. E nesse momento, Isabelle, os policiais estão à procura dos bandidos, que infelizmente tentam invadir o Morro do Juramento. Então a situação aqui é muito tensa, os policiais estão avançando à procura desses traficantes. Isabelle Benito. Obrigada, Jackson. Obrigada, Alessandro. Se abrigam aí. Detalhe, volta aqui pra mim. Sabe quando a gente vê... O que tá escrito aí no poste, Alessandro? Não... Ah, tá. Ainda não, porque daí eu tava tentando captar aqui se tinha alguma sigla. Você vê que o que deu o comando e organizou, como se fosse o levantador de um time de vôlei, por exemplo, o que deu, ele não é o que vai. Ele é o que contém, ele é o penúltimo aí, e aí é o primeiro que vai, que eu realmente fico imaginando. Olha lá, esse é o momento em que eles estavam chegando, ó, ele posicionou, e o primeiro que vai é o que tá agachado, ele posicionou todo mundo, ó, os lá de trás, esse em pé é o que dá visão, é o segundo aí. Esse daqui, ó, eu fico imaginando, esse daqui que tá agachado, que é o primeiro aí, e daí tem o último que manda vocês se afastarem. Esse daí, ó, eles estão avistando. Ele tá falando com o outro e ele é o primeiro a correr agora. Ele vai correr agora. É onde eles estavam avistando. As pessoas estavam no ir e vir, ele estava esperando as pessoas saírem da visão. E aí a gente vê no fundo da mata, ó. Ele conversa, agora ele vai, ó. Ele recebeu a ordem do que estava atrás, desse daí que vai ser o segundo. É o terceiro que tá comandando. Ele só vai quando o cara fala pra ele ir. Cara, imagina você, agora ele vai. E aí vocês recebem, aí ó, o que fica é o que tá fazendo toda a progressão, que é o que faz o treinamento da polícia. A diferença de você fazer um treinamento, justamente para evitar. Eu imagino olha lá, o cara manda vocês saírem.
Eu imagino como que é a família dos policiais que diante da câmera, ó, ele se afastou, né, Bárcia? Porque ele quis atravessar pro lado de cá. Esse atravessada de rua é onde pode acontecer porque os caras estão vendo. Daqui a pouco eu volto com o Jackson, daqui a pouco eu volto ao vivo com ele. Os caras entraram mesmo lá no fim. Então é uma rua com portão e mata. Sim. Lugar diferente, né? Posso fazer só uma observação, Isabelle? Outro dia no programa do Clóvis que eu participei, deu uma estatística de uma ONG dessa, 90% dos tiroteios no Rio de Janeiro tem participação da polícia. É uma estatística, por isso que eu disse, não, é uma estatística furada. É por isso, porque quando há uma disputa territorial, a polícia ela tem que ir lá pacificar. Ué, se ela não for ela lá... tem que ir lá pacificar. Deixa o povo então parece se que é um número negativo polícia. Ah, tá sempre a polícia participando dos tiroteios. Mas a polícia, em muitos e muitos desses casos, tá indo, como tá indo essa guarnição aí, pacificar aquele lugar. Porque se a polícia não for, aí que o negócio pega fogo mesmo. Não, porque eles queriam a 90% da polícia ou eles queriam 90% dos médicos estarem lá, né? Porque assim, boa. É meio óbvio. Se for colocar também 90%, desses 90% a polícia vai estar, 90% os jornalistas também estarão. Fica parecendo que a questão do tiroteio... É o jeito que eu falo. Fica, sendo que a madrugada o tiroteio foi quando não tinha polícia. Reportagem na tela de Jackson Silva para você. A Avenida Pastor Martin Luther King parecia uma faixa de Gaza. Ainda era tarde quando as pessoas tentavam se proteger. A via ficou fechada por policiais por prevenção. Mais uma vez, a troca de tiros entre bandidos rivais levou pânico para os moradores de Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio. À noite, a situação piorou. As pessoas corriam e buscavam abrigo. O confronto aconteceu no Morro do Juramento, controlado por traficantes do Comando Vermelho. Os criminosos do 3º Comando Puro tentavam invadir a comunidade. Vai morrer, comando! Mocefinho, deita! Deita, Mocefinho! Eu mandei tu deitar, Mocefinho! Essa não foi a primeira vez. Na última quinta-feira, a troca de tiros foi tão intensa que uma moradora foi baleada. O motorista de van quase foi atingido por uma das balas de fuzil. Adriano Marques levou um susto. Na sexta-feira, policiais fizeram uma operação no Morro da Pedreira, em Costa Barros, outra localidade da zona norte da cidade. Os PMs localizaram um bunker com 5 fuzis, além de granadas e munições. As armas foram usadas na tentativa de invasão no Morro do Juramento. A polícia já identificou um dos traficantes do 3º Comando Puro. Anderson Hilário de Oliveira Vicente, Pudim, chefe do tráfico de drogas do Morro da Pedreira. Nesta segunda-feira, os policiais militares buscaram mais um bandido. Dessa vez, no Morro da Serrinha, em Madureira, também na zona norte do Rio. O Alacide Brito Trindade, o Lacosta, chefe do tráfico de drogas do Complexo da Serrinha. Lacosta é um dos principais articuladores dessa guerra. Segundo a polícia, ele tenta expandir o Morro da Serrinha até o Morro do Juramento e conta com a ajuda de bandidos de 4 comunidades controladas pelo 3º Comando Puro. Houve troca de tiros. E correria. Essa van com Lurbe teve que voltar no meio do caminho por causa da intensa troca de tiros. Nesse momento, o motorista faz a manobra e segue para uma das ruas principais de Madureira. Em represália à ação policial, os criminosos colocaram fogo em barricadas. Viaturas e blindados foram mobilizados. A ação da polícia tenta levar a paz para os moradores. Isso porque já são 5 dias de confronto entre os traficantes rivais. Nós vamos voltar ao vivo com o Jackson Silva, que tem mais informações direto do local. Eu não sei se ele se movimentou e com a informação que ele tem agora, porque apesar de tem um juramentinho aí, é uma área onde você está dentro da comunidade, mas com várias ruas, porque é Zona Norte, bem típico Zona Norte, né? A gente está vendo aí Vicente Carvalho, onde há várias casas e vários comércios. Você está numa área mais residencial, né, Jackson? Tá falhando um pouco, mas vai contigo, Manda a brasa.
Manda brasa, Amiga, Alessandro. desculpa, tava falhando um ponto aqui, não consegui te ouvir, tá? Isabelle, foi o seguinte, tá? Agora há pouco houve intenso confronto, os moradores correram para se proteger, gravamos a imagem aí de Alessandro Freitas. No momento em que os traficantes atiraram contra os policiais lá da mata, nós falamos isso, assim que os policiais entraram, os bandidos correram para a mata, os policiais cercaram e atiraram contra os policiais. O que aconteceu? Os moradores correram novamente na tentativa de se proteger. Nesse momento, os policiais vão sair da comunidade e vão para outra comunidade também controlada pelo 3º Comando Puro. Ou seja, hoje é o dia de operação para tentar aliviar, trazer a paz para os moradores ali do morro, aliás, todos os morros daqui, né? Daqui também, ali dos morros também da Rocinha, da Serrinha e outras comunidades controladas pelo 3º Comando Puro. Isabelle Benito. A gente está vendo, essas são as imagens agora gravadas pelo Alessandro Freitas. Você está vendo, ó, Bárcia? Olha lá, eles ficam no alto da mata mesmo, ó, onde começa o tiroteio. Por isso a entrada e a preocupação agora a gente tem da progressão ali, ó lá onde eles estão, dos policiais naquele momento, porque aquela rua ali, você viu que é tapada por um portão, como se tivesse uma indústria ali, não tem não. É a nova barricada, eu tô errada. Eu não sei se foi construído para isso, mas é o que dá acesso ali à mata, né? Como se fosse o fim ali da... O fim do juramento ali para eles saírem pela mata. Que ali começa o tiroteio. Se for tiroteio agora, por isso que não dá para falar. Tem que tomar todo o cuidado em relação... Não tem como a gente virar e falar sobre estabilidade de terreno quando você tem bandidos no meio da mata, quando você tem bandidos contra bandidos e a polícia, o único papel dela, como disse o Bárcia, estabilizar terreno. Agora é estabilizar terreno. No primeiro momento é estabilizar terreno, porque no meio dessa guerra ali tem a população. Tem a população. Então, a primeira coisa ali é você ocupar essas regiões, né, que estão em guerra, para você estabilizar esse terreno. Ainda bem que, durante esse tiroteio, 90% a polícia consegue estar presente. É isso. Essa é a fala, né? É isso.